A romantização. Eita, quase que eu caí. A romantização da favela no Brasil. Se alguns anos atrás você perguntasse para alguém de fora do Brasil qual a visão que ela tem do nosso país, as respostas seriam bem variadas, mas com certeza positivas. Rio de Janeiro, Cristo Redentor, paisagens naturais, samba, caipirinha, mulher bonita, futebol e assim por diante. O Brasil sempre foi visto como um país bom para fazer turismo, barato e com uma série de atrativos para quem quisesse visitar, não importa qual fosse o motivo. Aliás, não só para os gringos, mas também para quem morava aqui. Seus pais ou avós com certeza têm ótimas lembranças de como era o nosso país. Um lugar de gente educada, com cultura, salários que permitiam um pai de família sustentar uma casa inteira com 7 filhos, 2 esposas e 3 amantes, com apenas um único salário mínimo. E assim por diante. Como disse um grande sábio uma vez, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas, com o passar dos anos, uma enxurrada de escândalos governamentais, a ascensão do crime organizado que ficou fora de controle e hoje domina as áreas inteiras, junto de muitos outros motivos, fizeram com que aquele país que tinha tudo para dar certo se tornasse o que hoje, comumente, é chamado de bostil. Goste você ou não desse termo. Você está no bostil, lixil, macaquil, merdil, bananil, cupretil, chip... Nossa, que inferno acordar nessa terra arrasada e esquecida por Deus. Hoje em dia, a principal visão que as pessoas de fora do Brasil têm sobre aqui é um país com muita gente ignorante, perigosa, malandra e principalmente pobre. A maior parte da população vive com salários que não cobrem nem os custos básicos, muitos estão na insegurança alimentar, outros precisam de Bolsa Família e ainda tem aqueles que passam por toda essa dificuldade com um adicional Pro Max. Vivem dentro de uma favela. Um lugar que sim, tem muita gente trabalhadora e honesta, mas infelizmente é dominado por facções criminosas, que cobram taxas abusivas de pequenos comércios, monopolizam serviços importantes como gás e internet, além de promover bailes funk regados a muita droga e menores de idade. Isso ainda quando não fazem algo pior, principalmente com mulheres. Pra quem vê de fora, esse parece o mais completo pesadelo, uma terra sem lei, onde a polícia e o Estado não têm nenhum controle e o crime é quem julga e executa a pena, não ironicamente. Porém, nos últimos tempos, algo bem curioso tem acontecido. Uma onda de influenciadores e artistas que se auto-intitulam favelados ou ex-favelados romantizam a vida nessas comunidades, seja por meio de músicas, postagens ou conteúdos. E é por isso que hoje eu vou te mostrar o que existe por trás dessa indústria. E já adianto que envolve manipulação em massa, pessoas que lucram com essa narrativa e principalmente o crime organizado. Pois é, para quem é mais antigo aqui no canal, chegou a hora de mais um capítulo da minha... Só existe isso tudo porque o sistema quer, mano. Essa é a realidade, chat. Você está ligado? A tão querida série de vídeos sobre o Brasil, onde eu já falei sobre cultura, pobreza, crime e até sobre o funk. Vídeos que começaram de maneira despretensiosa e mudaram a minha vida aqui na internet, saindo de um canal pequeno, né, de opinião e tal, pra web documentários sobre os mais variados temas. E cara, é muito bom estar de volta pra falar mal desse país, até porque parece que eu não sou o único a fazer isso. E se você é novo por aqui, meu nome é Samuel, se ajeita na cadeira ou no... Eu literalmente pensando em fazer vídeo falando mal do Brasil. Morro da Favela com aquele cafezinho e pode ficar tranquilo que hoje não tem bala perdida, pelo menos não aqui onde eu moro. Sejam muito bem-vindos à romantização da favela no Brasil. O brasileiro é um povo pobre e sem educação. E eu não falo isso apenas pelo salário mínimo, que não serve nem para pagar um aluguel de um quarto com 2 metros quadrados em São Paulo, mas de algo muito mais profundo. Um dos tipos de vídeos mais virais nos últimos tempos são os famosos bolos de prefeitura, no qual alguma cidade aleatória tá de aniversário e o prefeito resolve fazer aqueles bolos quilométricos. Porém, a população é tão mal educada que prefere estragar tudo ao invés de comer. E o mais engraçado é que, teoricamente, teria bolo para todo mundo, mas por algum motivo, o bochileiro... Que isso, cara. Aí você vê diferente da cultura, né, mano? Do Japão com os brasileiros, né, mano? Desespero é esse por causa de um pedaço de bolo, cara. Caramba. O médio ativa o modo de sobrevivência das cavernas e usa uma pá para jogar tudo dentro de um saco plástico e levar para casa. Imagina a aparência disso depois. Outro caso é o Bolsa Família. Eu tenho certeza que muitas pessoas usam porque passam necessidade, mas meu amigo, o que tem de gente que não precisa e recebe é brincadeira. Aqui no Bananil existem dois conceitos muito claros. O primeiro é que se você é pobre, precisa ser malandro, e o segundo é que se você é rico, é por dois motivos. Ou é mau caráter e passou a perna nos outros, ou, o que é ainda
pior, teve uma família estruturada e com boa condição financeira. E dessa forma é o famoso riquinho de berço. Dos dois jeitos, o bostileiro médio não vai te respeitar. E multiplica isso por 10 caso tenha tido... Postileiro médio. Colocou a cara do cara lá, o Primo Rico, né? Daquele livro lá. Faculdade bancadas pelos pais. Literalmente, o cara só fica zoando, cara. Cada imagem dele é uma zoeira. Faculdade bancadas pelos pais, e hoje dá dica de como ficar milionário com um salário mínimo. E nesse caso até concordo que não dá pra respeitar mesmo. Ou seja, a pobreza no Brasil é sinônimo de humildade. Se alguém não tem dinheiro, vive na favela, só fala gírias e aparenta né, ser pobre, automaticamente ganha milhões de seguidores. E pô, exemplos não faltam. Olha o Luva aí. O Brasil inteiro deu fama pra ele, porque parecia ser um moleque humilde, mas foi só ganhar dinheiro que se mostrou um tremendo arrogante. Só que é exatamente nesse ponto que a manipulação começa. Alguns influenciadores e artistas mais espertinhos perceberam que seria muito mais lucrativo e fácil de fazer dinheiro no Bostil se fingissem que continuam pobres na essência, apesar de terem muito dinheiro. É quase como aquele seu político preferido que come pastel e caldo de cana na feira e tira foto com a dona de casa, mas todo mundo sabe que se não fosse pra conseguir voto, ele jamais pisaria nesses lugares. Recentemente o Engeek postou um vídeo sobre o Riri levei vantagem e citou a influenciadora Rose do Bronze, que tem mais de 2 milhões de seguidores se você somar suas redes sociais. Rose do Bronze, que é isso, cara? Olha o nome, Rose do Bronze. É uma quantia bem considerável. Se ela tiver um mínimo de conhecimento, já consegue tirar um bom salário muito acima da média. Então, resolvi dar uma olhadinha no perfil dela. Rose do Bronze Oficial. Vamos dar uma olhada nos stories da Rose. E aí, galera, Rose do Bronze aqui com a MC Catriz. Perdeu o processo de 3 milhões, o Luva. Ó, tá aqui, amor. Não, o Luva foi sacanagem. O Luva, mas quem? Teve mais um outro do Brasil também, isso. O empresário passou a perna. Tem, ó, vou dar só a palhinha pra você, quem gosta tem pastilha. Cara, fica com a mulher, sua mãe e sua tia. Tu vai também na vida. Vergonha, tá? Boa tarde, galera. Tava demorando pra aparecer, rapaziada. E pois é, nossa querida Rose divulga tigrinho. Caso você seja um completo desavisado e não saiba disso, alguém com uma... Tudo por fama, mano. Mas, mano, o que eu admiro no Bistecone é isso aí, mano. Se o cara... Ele mesmo falou na live ontem. Se quisesse, tinha comprado a Porsche há muito tempo, mano. Tá ligado? Porque o tanto que eles ofereceu pra ele divulgar tigrinho, esses jogos de azar, essas palhaçadas, e o cara não divulgou, tá ligado? Aí você pensa comigo, maneiro, o cara fez o Live Pix lá, os outros ainda criticam o cara, mano. Se o cara quisesse, ele tava ferrando o seguidor dele, mas não, mano, o cara pelo menos foi honesto. E podia ser milionário só divulgando, exatamente, não precisava nem fazer live mais, mano. Mas o cara não, ele quis ser honesto, pelo menos foi honesto, falou, chat, me ajuda a comprar meu sonho, tá ligado? Mas não ficou lá divulgando a plataforma que os outros iam... Obrigado, meu amor. Os outros iam pagar e não ia lucrar nada. Audiência tão grande como ela recebe bastante dinheiro por uma publicidade assim. E bastante dinheiro mesmo. Valor esse que sai diretamente da conta do seu pobre seguidor assalariado de 1.512 por mês e vai pra conta dela assim que a casa de aposta abocanha tudo. Mas é estranho, alguém tão humilde como ela aparenta ser, jamais daria golpe nos seus seguidores. Só que não foi apenas isso que me chamou a atenção. Infelizmente a Rose é tão pobre, mas tão pobre, que também grava vídeos recebendo Bolsa Família, que se você não sabe disso, é um benefício do governo criado para famílias com renda de até R$218 por pessoa. Ou seja, em outras palavras, quem recebe mais, que até um salário mínimo ultrapassa com folga, não tem direito. Mano, o Brasil não muda por causa de nós mesmos. É isso aí que o governo gosta de ficar vendo. Esse fica lá de cima rindo, olha lá como é que eles é retardado, olha. Um bonde de bobo, olha. Olha lá pra você ver. Eles mesmos se ferram, eles, olha lá pra você ver, não precisa fazer nada lá, eles mesmos se matam, eles mesmos fazem toda a merda que tem que fazer, eles mesmos se prejudicam, tá ligado? Inclusive é por esse motivo que algumas pessoas preferem não trabalhar de carteira assinada, pois se fizerem isso perdem o benefício. Coitada, o tigrinho realmente não deve estar pagando, agora imagina você que acredita que a plataforma tá bugada.
Mas se a Rose soubesse que o Bitcoin valorizou 183% no passado, ela poderia ter aumentado seu patrimônio em quase 4 vezes e não precisaria divulgar a casa de aposta. Porque, se você entende o mínimo de investimentos, sabe que comprar ações no Brasil é igual jogar roleta russa. Você nunca sabe o que vem a seguir. Um escândalo de corrupção que vai derreter o seu dinheiro, novos impostos ou até uma seita demoníaca. Tudo pode acontecer. Então, a melhor escolha é investir em algo que te ofereça segurança, rentabilidade e liquidez. E o melhor, na minha opinião, e na de muitos especialistas, é o Bitcoin, uma moeda descentralizada que não pertence a nenhuma instituição ou governo e por isso não vai te fazer perder noites de sono. Em resumo, é um ativo que depois de comprado ninguém pode tirar de você. Investiu, vai ficar lá rendendo. E para comprar em corretora, eu sempre recomendo a Mercado Bitcoin, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina e parceiraça aqui do canal. Com mais de 4 milhões de clientes, a MB é segura, prática e permite que qualquer um compre Bitcoin e várias outras criptomoedas de forma fracionada. Dá para começar com só R$50. E para todos que criaram... Mano, até as empresas hoje em dia, tô vendo esse negócio, me lembrou, agora tá fazendo trem de investimento. Várias empresas hoje em dia, você compra ações nas empresas, igual a minha empresa mesmo, se eu quiser eu posso comprar uma ação lá, é em euro. Aí R$100, dá 600 conto. Aí eles entram com mais R$600. E teve gente que pegou, depois de 2 anos, pegou 2.500 ou deixou rendendo. Mas isso aí, você acha que você tá lucrando, mano. Mas você não tá lucrando. Porque imagina o tanto que eles estão ganhando. Imagina aí 1.000 pessoas investindo R$600. Aí eles investem mais 600, tá ligado? Deixa lá o tanto que eles devem ganhar, mano. Tipo, de juros e os bagulho, mano, tá ligado? É cerca de mais de 1 milhão, 2 milhões, mano. Que é muito mais gente, é mais de 1.000 pessoas, tá ligado? Que investe, mano. Isso é loucura, mano. A conta pelo link aqui na descrição ou pelo QR Code na tela e investirem esse valor, vão receber 25 de crédito em até 1 semana. Aproveita essa chance de investir com consciência, porque ao contrário do que dizem por aí, é possível ganhar dinheiro sem usar o Riri levar vantagem para enganar os outros. E olha só quem também aparece no perfil dela, Pose do Rodo. Pra quem não sabe, Pose foi preso algumas semanas atrás por suposto envolvimento com tráfico de drogas e apologia ao crime organizado em suas músicas, que você pode tirar a própria conclusão se é ou não, lendo as letras aqui do meu lado. Além disso, ele faz shows em áreas comandadas por aquela galerinha do bem que você já deve imaginar. E quanto a isso, ok, ele pode ter sido apenas contratado e estava cumprindo o seu trabalho. Mas a sua esposa eu já não posso dizer o mesmo. Se você for olhar algumas filmagens de show, vai perceber objetos estranhos na cintura. E com certeza são aqueles isqueiros em formato de arma ou só um celular mesmo. Não tava pensando bobagem, né? E caso você não tenha entendido qual a relação desses dois, é bem simples. Eles romantizam a favela, direta ou indiretamente, e a pobreza Exatamente. também. Fingem Vai que ficar ainda em são cima o pobres, tempo perseguidos todo. e que estão do seu lado, como se fossem verdadeiras vítimas da sociedade. Mas acho que já deu pra perceber que eles pouco se importam com a sua vida, e na verdade estão destruindo ela, seja divulgando um golpe ou fazendo apologia a quem te assalta e desvive por um mero celular. E é claro que eles não são os únicos. Como eu disse, muitos artistas e influencers perceberam que usar o argumento de que eu sou pobre e favelado é muito lucrativo e passam o tempo inteiro se passando por isso pra gerar conexão com você. E eu não tô dizendo que eles não tenham sido algum dia, mas a partir do momento que a fama e o dinheiro chegam, morar na favela e ter os mesmos hábitos de antes vira questão de escolha. E pior do que isso, romantizar esse lugar extremamente perigoso e pobre apenas em troca de fama é no mínimo uma atitude bem mau caráter. Não comparem a Dona Maria, diarista, e o Kleberson, filho dela, com o Oruan andando de carro Ô, mano, a história de toda favela é simples. Por que que existe a favela hoje? Hoje em dia, existe favela. Não. O que aconteceu? Na época da escravidão, aí lá deram a liberdade pros negros, né? Aí os negros foram por esses lugares, se colonizaram. Colonizaram é a palavra? Se colonizaram. Por quê? Quando acabou a escravidão, eles não tinham pra onde ir, não tinham o que fazer, não tinha merda nenhuma, né? Porque, tipo assim, só falaram assim, acabou a escravidão, mas aí, tipo, não restituíram. Por isso que vários negros falam que o país deve eles, tá ligado? Quando eles falam isso é por causa de quê? Porque o povo foi escravizado,
foi usado para subir o país, para fazer o país rodar, ser o que é hoje, mas eles mesmos não tiveram nada, entendeu? Quando acabou a escravidão, não restituíram o tempo que eles foram escravos e não tiveram nada, entendeu? Aí por isso que João, filho da Dom Maria, hoje é pobre, mora na favela, não tem nada, mas a Dom Maria veio do Felício, que era pobre, que veio do outro, que era escravo, entendeu? Foi de geração em geração e continua pobre. Por isso que a gente não deve romantizar a favela, porque é um bagulho triste, mano, tá ligado? Não é uma parada legal, não é uma parada bonita, tá ligado, mano? É uma parada triste, porque o país simplesmente cagou no nosso povo, na nossa cara, tá ligado? Fez a gente ser o que é hoje aí. Muitas pessoas têm que ficar lutando pra ter alguma coisa, senão não tem. Por isso que pobre, preto, tá ligado? Favelado não se vitimiza, mano. Porque já é um histórico, tá ligado? É um bagulho muito grande, mano. Não veio de agora, tá ligado? Pessoas, mano, eu não sou uma pessoa que fico metendo a cara no livro e lendo sobre esses trem, mas eu procuro saber pelo menos o básico, tá ligado? Pra você entender a origem, mano, o porquê, tá ligado? O porquê, tem que entender o porquê, cara. Pra você não ficar romantizando esses trem, tá ligado? Entender que na cultura nós carrega um peso muito grande, mano. Isso aí é consequência do que eles fizeram com a gente, tá ligado? Com o nosso povo. Esportivo na frente do Cabrini. Eles é quem são os favelados e vítimas aqui. Não o MC que mora numa mansão na zona nobre da cidade ou o influencer que divulga tigrinho. Geralmente, só romantiza a favela quem não vive mais lá, ganha muito dinheiro ou faz parte do crime organizado. Porque pode ter certeza que a vida do morador comum é um inferno. Eles querem te convencer de que a pobreza é igual à humildade e que existe uma perseguição a certos grupos, quando na verdade só você é o oprimido aqui. Porque a favela não venceu, apenas quem saiu de lá. Mas, como eu disse, tem outro grande problema nisso tudo. Pobreza é do diabo, irmão. Pobreza é do diabo. Indo pro lado bíblico, o que Deus falou? Que o melhor dessa terra é nosso. Tá ligado? Então quem romantiza pobreza, sujeira, esses trem, tudo, essas merda, tudo não é de Deus, tá ligado, mano? E ele se chama o crime organizado. Quando você junta um lugar pobre com desigualdade social e abandono por parte do governo, um grande vilão surge nesse terreno fértil, o mundo do crime. Mas aqui eu não quero falar especificamente dele, mas da romantização que é o tema do assunto. Um dos vídeos mais assistidos desse canal foi quando eu botei a cara a tapa, corri riscos e denunciei uma das maiores produtoras de funk e trap do Rio de Janeiro por romantizar o crime em várias músicas, a Main Street. Na época eu expliquei como não só ela, mas todas as grandes produtoras de funk no Brasil romantizam um estilo de vida bandido. A questão é que por mais que grandes artistas de São Paulo e outras regiões do Brasil também façam o mesmo, nada se compara a essa produtora, ironicamente carioca. Todos os maiores sucessos que envolvem a junção de vários artistas têm títulos e letras que fazem clara alusão a essa vida. A Cara do Crime 1, 2, 3 e 4, Assalte Carro Forte, Carro Bicho e até mesmo Proibidão, que pra quem não sabe é um termo que significa uma vertente do funk carioca dedicada à violência, tráfico, apologia ao crime e outras coisas. Até aí nenhum problema, se fazer música é uma forma de arte, então o artista não deveria ser preso por se expressar. Inclusive, esse é o principal argumento de defesa deles. Mas quando a gente adiciona uma pitadinha de contexto, a parada fica curiosa. Por conta da maioria dos artistas contratados serem de locais pobres e favelas, é comum que os shows aconteçam nesses lugares, e a principal suspeita da polícia é de que muitos sejam usados para lavagem de dinheiro, venda de drogas e, como eu já tinha citado, a própria apologia. Existem diversos vídeos de MCs como Pose do Rodo, Oruan e outros fazendo isso com músicas criadas exclusivamente para enaltecer grupos criminosos, plateias utilizando guarda-chuvas durante os shows e, claro, o exemplo mais emblemático de todos, o Lollapalooza 2024, quando o Oruan apareceu com a camiseta pedindo a soltura do pai, que pra quem não sabe, ele se auto-intitula filho do dono. De Deus, obviamente, assim como todos nós. Amém.
Só que eu fui ainda mais fundo e descobri que além da apologia, existem sistemas inteiros de lavagem de dinheiro que vão desde bailes funk até produtoras. E não só no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo. Isso significa que o problema vai muito além da apologia, ele chega a um envolvimento direto. Ou seja, da próxima vez que você vê um artista dizendo que apenas canta o que vive, talvez ele esteja dizendo a verdade. Coincidência ou não, meses depois que o meu vídeo sobre o crime viralizou e uma série de pessoas reagiram, o MBL entrou com um projeto de lei chamado PL Anti-Oruan, visando proibir a Prefeitura de São Paulo de contratar shows de artistas que fazem clara apologia ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Uma ideia que já se espalhou por diversos estados e está sendo bastante aprovada. E é importante entender o que é essa tal PL Anti-Oruan, porque apesar de muita gente espalhar desinformação dizendo que querem proibir todos os artistas ou que isso é uma perseguição à cultura de favela, o documento é bem mais simples do que isso. Abre aspas, proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público que envolvam no decorrer da apresentação apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas. Fala, mano, que, em outras suave. palavras, Como apenas é que quer tá? dizer que A comunidade também é mó... Toda vez que vai subir o morro, a comunidade não deixa e fica falando merda. Eu acho que se eles for contra isso aí é foda, né, mano? Você tá ligado, né? Da comunidade. Isso aí é verdade mesmo. Fala, Lef. Como é que tá, Lef? Tá suave? seu artista preferido não pode cantar uma música de apoio à facção no meio de um show, porque isso é o crime organizado. Além do mais, o decreto se refere apenas a apresentações bancadas pelo Estado, ou seja, se o evento for privado, como é a grande maioria que acontece em boates, festivais, etc., não tem nenhum problema. Se bem que, na minha opinião, poderia ser todos. Mas se ainda assim você não entendeu e acha que querem proibir a cultura de favela, basta a gente dividir as músicas em dois tipos. Aquelas que apenas retratam uma situação fictícia, como forma de denúncia, tipo as que o MVB, o Dexter e Racionais sempre fizeram, mano, e aquelas só me seguir que exaltam depois eu diretamente alguma facção, grupo ou nome conhecido no mundo do crime. E mano, mais didático do que isso é impossível. Eu acho que agora ficou claro. Obrigado por entrar na Agora eu entendi! De lá pra cá, o grupo tem feito uma série de denúncias e até acusações diretas a muitos artistas, inclusive com o Arthur Duval e a Amanda Vettorazzo prometendo prisão a muitos deles. E olha, eu acho difícil que aconteça, até porque a Acabei polícia de já te seguir, prendeu meu alguns, mano. só Valeu que, por como me a gente seguir, sabe, tamo os junto. ricos e famosos têm imunidade W. nesse país. Mesmo assim, uma coisa é certa, eles estão ganhando muita força. Na data de gravação desse vídeo, houve um debate recente do Arthur com o MC Smith, um dinossauro do funk. E mano, foi uma humilhação completa pro lado dele. Todo mundo percebeu isso. Em diversos momentos foi questionado sobre questões que eu levantei aqui e não teve nenhuma reação. Cara, o que acontece? O crime organizado, eles pra mim são empresários. Empreendedores. Qual a diferença? Essa vai ser boa, vai lá. Qual a diferença do Vai. Marcinho, do Marcola, do Peixão, do Beira-Mar? Eu posso dar vários traficantes pro dono da Ginomoto. Ô país cínico do caralho, ô gente filha da puta do caralho! Falar que a dona Maria, que tá ali pagando 20 vezes uma parcela de um iPhone que um vagabundo vai roubar, não tá ligado ao crime organizado no Brasil. Você vai falar que ele é igualzinho o empresário Mas, dono da Ginomoto. peraí, mas Ah, qual- pelo amor de mas eu queria Deus, só velho. Eu nem sei o que entender falar mais, cara. Peraí, mas Assim, qual a eu diferença? vou deixar você Peraí, falar sozinho, que você qual tá a se dif- entendendo sozinho, irmão. Qual a diferença? Mas, não, mas, Claro que o Eren morreu. É porque o cara não quer pro capitão. Pra mim, você olha. E bom, rapaziada, Olha o David Jones, cara. Olha o David Jones. Aqui, ó. Claro que o Eren morreu. O cara é doidão, só. O cara não quer pro capitão. Pra mim, você olha. E bom, rapaziada, na minha mais sincera opinião, não existe muita diferença entre o traficante responsável por fazer uma chacina ao dominar um território e o MC de funk que canta música de apoio a ele, ou do político corrupto que rouba bilhões da população e o influencer inocente que anuncia tigrinho. Todos fazem mal pra sociedade, e eu acho tão irônico como algumas pessoas não conseguem enxergar isso. No fim das contas, talvez o maior problema das Foi ao favelas nem vivo? seja a pobreza Doideira, ou crime, e sim o fato de que tudo isso foi normalizado. E o pior, vendido como virtude. Como é bom ser favelado, passar dificuldade, cantar sobre o crime, como se fosse apenas retratar a realidade. E divulgam um golpe como forma de ganhar dinheiro. A manipulação é tão grande que até questionar essas coisas se tornou perigoso. Todos que falam contra qualquer um desses problemas correm o risco de se tornarem alvos, mas eu espero de verdade que não. Enquanto isso, quem realmente sofre é o morador, a diarista que pega ônibus todos os dias, o pai de família que tenta pagar um gás com um salário mínimo,
aqueles que não podem dormir com o som do baile funk até de manhã e assim por diante. O que a gente vê nas redes sociais e nas músicas não é representatividade, é romantização. E é uma indústria que lucra com uma estética de miséria, como o Oruan, que recentemente posou para a revista Dazed. Essa é a visão que os gringos têm do Brasil, um lugar de gente pobre, favelada e criminosa, onde o filho do dono foi escolhido para representar o país. E a pergunta que fica de fato, Scooby, nesse pique é, até quando? Enfim, esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você gostou e não assistiu a todos os outros, eu vou deixar... mano, é o que eu sempre falei. Os engravatados tá gostando e é isso, mano. Pra esse tanto faz. E é isso.